Agora eu vou explicar para vocês as atividades do nosso livro de língua portuguesa, da página 72 a 76, que são exatamente sobre sinais de pontuação, ok? Número 1. Utilize as palavras do banco de palavras a seguir para completar o texto. Preste atenção nas dicas abaixo de cada lacuna. Então, as palavras são sinais, terminar, sentido, maiúscula. A palavra frase já foi usada, por isso que está riscada. Palavras e uma. Então, vamos ao texto. A frase é formada por ou mais, deve ter completo, começar com letra E, com dos de pontuação a seguir. Ponto final, ponto de interrogação, exclamação e reticências. Abaixo de cada lacuna tem uma dica para você descobrir qual a palavra correta. No final, você vai ler todo o texto e você vai descobrir que aqui existe a explicação para o que é uma frase, ok? Número 2. Os sinais de pontuação representam na escrita as intenções do locutor. Quem é o locutor? Pessoal, o locutor é aquele que fala, ok? Aquele que está lendo, que está falando alguma coisa, uma frase. Então, leia cada frase em voz alta, dando a entonação e o sentido pedidos pelo sinal de pontuação no final de cada uma delas. Então, cada palavra vai ter um sinal de pontuação. Dependendo do sinal de pontuação que eu uso, a maneira com que eu leio a frase fica diferente. Então, vocês vão me ouvir lendo, mas depois vocês vão ler também, combinado? O homem já usou galho de planta e até xixi para limpar os dentes? Frase 2. O homem já usou galho de plantas e até xixi para limpar os dentes. Frase 3. O homem já usou galho de plantas e até xixi para limpar os dentes. Perceberam a diferença? Relacione a intenção transmitida pelas frases com a pontuação utilizada em cada uma delas. Então, certeza. Qual é? Eu uso que ponto? Quando eu tenho certeza de algo e eu afirmo e termino aquela frase. É o ponto de interrogação, ponto final ou ponto de exclamação? Dúvida. Dúvida é o mesmo que uma pergunta, eu não tenho certeza. E letra C, espanto. Na página 74, traz um pequeno texto informativo, falando um pouquinho sobre os tipos de frases. Vamos ler? Dizemos que as frases que indicam questionamentos, perguntas e dúvidas são frases interrogativas, porque são finalizadas com ponto de interrogação. Então, são aquelas frases onde eu faço perguntas. Então, essas frases são frases interrogativas. Depois, dizemos que as frases que indicam uma afirmação, uma negação ou uma declaração são chamadas de frases afirmativas porque são finalizadas com ponto final. E dizemos que as frases que indicam uma surpresa, espanto, admiração, grito ou medo são frases exclamativas, porque são finalizadas com pontos de exclamação. Então, dependendo do ponto que eu utilizo no final da minha frase, ela recebe um nome. Então, se eu uso ponto de interrogação, é uma frase interrogativa. Se eu uso ponto final, eu tenho uma frase afirmativa ou negativa, ou uma frase declarativa. Se eu uso um ponto de exclamação, eu tenho então uma frase exclamativa. Entendido? Número 3. Construa uma frase para cada ideia a seguir e use o sinal de pontuação adequado para garantir a intenção pretendida. Então, letra A.
ideia de questionamento, de pergunta, relacionada a alguma curiosidade que você tem a respeito do corpo humano. Então, você vai fazer uma pergunta. Sobre o quê? Sobre o corpo humano. Letra B. Ideia de medo relacionada a um perigo real. Letra C. Ideia de negação relacionada a alguma coisa que você não gosta que aconteça com você. Ok? Número 4. Leia os textos a seguir e aprenda mais sobre algumas invenções importantes. Atenção, a última parte de cada texto está embaralhada. Desembaralhe as palavras e descubra como termina cada texto. Letra A. Zíper. Antes dos zíperes, as roupas tinham fileiras de botões ou eram amarradas com cadarços de botas. Foi somente no ano de 1914 que Gideon Sundback, um engenheiro elétrico sueco que trabalhava nos Estados Unidos, patenteou essa invenção que revolucionou a indústria de confecção. Nessa época, era chamado de fecho deslizante. Zíper. As roupas, o zíper, a maneira facilitou de fechar. Então, a frase está toda embaralhada. Letra B. Código de barras. Código de barras. Antes, o que demorava muito era registrados os produtos do código de barras individualmente. Então, você vai organizar essa frase. Página 76, número 5. Leia o texto a seguir. Como surgiu o codefome da barriga? Tá tudo misturado, pessoal, olha lá. Quando ficamos sem comer por muito tempo, o estômago fica vazio e começa a se contrair, produzindo aquele barulho estranho. Isso é o sinal de que está na hora de comer de novo. Letra A. Você conseguiu ler e compreender facilmente o texto anterior? Por que isso aconteceu? Letra B. Com um lápis de cor, separe as palavras com traços. Comece pelo título. Letra C. Reescreva o texto, deixando os espaços entre as palavras. Comece pelo título. Boa atividade para você. Amanhã nós voltamos com a correção. Um grande beijo.